Bom dia, queridos amigos, irmãos, familiares. Bom dia com alegria. Esse dia que está tão lindo, nós temos que glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Graça e paz sobre a vida de todos que nos ouvem nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto, já é o segundo domingo do mês de janeiro de 2021. E nós queremos declarar que o Senhor, Ele esteve conosco e Ele continuará conosco todos os dias da nossa vida neste ano de 2021 e todos os dias. Amém? E nós queremos entrar na presença do Senhor com hinos de louvores e adoração ao nosso Deus, com um coração grato ao nosso Deus, porque Ele é aquele que é, Ele é aquele que era e Ele é aquele que há de vir. E eu quero deixar com os irmãos a palavra que está nos Salmos 18, do 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Amém, queridos? Diante de toda e qualquer situação, nós temos o Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo, é a nossa proteção. Nós só temos que agradecê-lo, porque em toda e qualquer situação, Ele está cuidando de nós. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo nesse tempo do culto. Nós queremos glorificar mesmo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti e sabemos que o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos sustenta a cada dia. É o Senhor que nos liberta de todos os nossos temores. É o Senhor que nos guarda em toda e qualquer situação. Por isso nós estamos aqui, nós estamos bem, nós estamos com vida, respirando o ar, esse ar que o Senhor, Pai, nos deu, esse fôlego de vida que vem do Senhor. Obrigada mesmo. Te damos toda a honra, te damos toda a glória em tudo, Pai. Toma os nossos corações, toma as nossas vidas, toma os nossos amigos, familiares, Senhor, e enche os nossos corações. E queremos mesmo, Pai, te dar toda a gratidão. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Paz e graça, amada Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para podermos celebrar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Em Salmo 122, 1, fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 150, fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. E eu te convido nessa manhã a nós adorarmos, a nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Eu te convido nesse momento e peço a presença do Espírito Santo que enche os nossos corações, que Ele tenha a liberdade de entrar
na sua casa, aqui neste lugar. E que o nosso coração esteja totalmente entregue nas mãos do nosso Pai. Amém, Pai? Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa manhã. Queremos bendizer o Teu santo nome, Pai. Nos alegrar, Senhor Deus, com a Tua alegria. Senhor Deus, nós queremos viver, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o dia que se chama hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, Pai. Que não haja espaço para tristeza, que não haja espaço para o medo, que não haja espaço para a dúvida, não, Senhor, mas que o nosso coração seja cheio da Tua presença, de fé, de ânimo, de virtude, de perseverança, Senhor Deus. E nós oramos e intercedemos nesse momento por todos aqueles, Senhor Deus, que nesse momento clama pelo Senhor, que precisa do Senhor, Pai. Pai, vai ao encontro, Pai, de cada coração. Senhor, nessa manhã nós queremos e nós viemos adorar o Senhor. Nós viemos adorar o Senhor, que é digno.
adoração do nosso coração. Receba em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos passar agora a pregação da palavra. Vamos ler um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é viva e eficaz e que jamais volta vazia. Senhor, eu bem sei que a tua palavra é suficientemente poderosa para falar por si mesma. Mas eu te agradeço, Senhor, porque aprove ao Senhor usar homens como eu, pecadores, para falar em teu nome. E o que eu te peço, Senhor, é que o teu Espírito Santo me dê clareza, me dê discernimento e que me faça fiel para entregar com fidelidade a tua palavra. Eu oro também para as pessoas que estão me ouvindo nesta manhã de domingo. Que o teu Espírito Santo abra os olhos do entendimento e do coração de todas elas, para que essa palavra entre pelos ouvidos e desça até o coração delas e faça vida na vida de cada uma delas. E que nenhum de nós, após ouvirmos essa palavra, sejamos os mesmos, mas que esta palavra transforme a nossa mente para que nós possamos entender, para que nós possamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas em Cristo Jesus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu considero esse capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos como uma síntese dos ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus. É lógico que guardadas as devidas proporções. Porque nesse capítulo 12 de Romanos, nesse capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo expõe com muita clareza qual deve ser a nossa conduta, a nossa postura, as nossas atitudes diante da palavra de Deus, como igreja como um todo e individualmente como pessoa, como cristãos que nós somos. Ele nos traz conselhos, ele nos traz orientações muito práticas e muito claras acerca de como nós devemos viver como igreja que nós somos. Amém? E vamos então entrar na exposição dessa palavra do versículo 12. Alegrai-vos na esperança. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Alegrai-vos na esperança. Meus irmãos, alegrar-se na esperança é esperar com alegria, é esperar sem queixas, é esperar sem murmurações, é esperar sem falta de paciência, é esperar com alegria. Eu fico imaginando, meus irmãos, porque esperar por si só já não é muito fácil.
Todas as vezes que eu estou numa fila de supermercado, numa fila de banco, numa fila de um consultório médico, normalmente a gente fica inquieto, pelo menos eu sou assim, a gente fica inquieto, a gente fica intranquilo, a gente fica desejando que seja atendido rápido. Nós somos muito imediatistas. Nós somos, por natureza, pessoas que querem, na maioria das vezes, as coisas para ontem. E o apóstolo Paulo está requerendo de nós exatamente isso, nos exortando a esperar com alegria. A esperar com alegria. Mas por que esperar com alegria? Primeiramente, porque esperar com murmurações e com queixas não vai nos ajudar. Isto vai, ao contrário, nos prejudicar, nos deixar ansiosos e inquietos. E eu gostaria de ressaltar essa palavra alegria. A palavra de Deus diz, no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que faz com que nós esperemos no Senhor com paciência e sem desistir da promessa do Senhor para as nossas vidas. A alegria do Senhor tem um efeito psicológico e terapêutico muito importante nas nossas vidas. Até quando nós estamos esperando? Geralmente a espera nos traz ansiedade. Geralmente a espera nos traz inquietação. Mas quando o Espírito Santo nos ensina a esperar com alegria, essa alegria, ela tem um efeito exatamente o contrário dessas coisas que eu citei anteriormente, de inquietação e de ansiedade. Ela nos traz saúde para a alma e para o nosso corpo. Saúde para a nossa alma e para o nosso corpo. Esperar com alegria. O livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, diz que a alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. A alegria, não especificamente a alegria do Senhor, mas eu disse a alegria do Senhor, mas o que está escrito é que a alegria do Senhor, que a alegria, não a alegria do Senhor, eu estou tão assim, como se diz, vidrado nessa alegria do Senhor, que eu estou colocando ela onde não está. Na verdade, Provérbios 15, 13 diz apenas que a alegria do coração aformoseia o nosso rosto. A alegria, ela traz formosura para a nossa face. Eu vou dar um exemplo bem claro. Estudos científicos dizem que quando nós damos um sorriso de maneira espontânea, de maneira descontraída, quando nós sorrimos livremente, nós massageamos a grande maioria dos músculos da nossa face. E quando nós massageamos os músculos da nossa face, isso nos rejuvenesce a face. Isso traz saúde para o nosso rosto. Isso traz formosura para o nosso rosto. Eu tenho visto tantas mulheres fazendo botox, né? É botox mesmo que chama, né? Fazendo tratamento de pele, fazendo rejuvenescimento da pele do rosto. Isso tudo é muito bom. Mas o melhor mesmo é a alegria do Senhor no nosso coração. Porque a alegria do Senhor no nosso coração, ela traz saúde para a nossa alma, ela traz saúde para o nosso corpo, ela traz saúde para a nossa face, ela traz beleza para o nosso rosto. Meus irmãos, sempre que vocês puderem, sorriam sempre, porque um sorriso alegra a nossa face, traz formosura para a nossa face, porque um sorriso contagia as pessoas à nossa volta e contagia a nós mesmos.
A alegria do Senhor é contagiante. Ela tem poder de contagiar não só a nós, mas também de contagiar aqueles que estão à nossa volta. A alegria do Senhor é cura para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito e para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, nós precisamos aprender a esperar no Senhor com alegria. Por mais que esperar seja difícil, por mais que esperar seja entediante, que o Senhor nos dê alegria para sabermos esperar no Senhor. Amém? Uma outra coisa também que ele diz aí é: sede pacientes na tribulação. Eu gostaria, antes de entrar especificamente nesse assunto, de contextualizar esse sede paciente na tribulação. Meus irmãos, nos dias do apóstolo Paulo, naqueles tempos do apóstolo Paulo, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E eles sofriam uma opressão terrível de Roma. E entre a nação de Israel haviam aqueles que tinham se convertido ao Senhor Jesus. E essa carta é endereçada aos romanos, mas especificamente ao povo de Roma, judeus e não judeus, que haviam se convertido ao Senhor Jesus. E aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, além de serem oprimidos por Roma, eles também eram oprimidos pelos da sua própria raça, pelos seus próprios compatriotas. Porque os judeus que viviam sob a lei dada por Moisés, eles acreditavam que aqueles cristãos eram hereges, que aqueles cristãos estavam afrontando o Deus deles, uma vez que eles diziam que Jesus era o Messias, e eles não criam em Jesus como Messias. Eles rejeitaram a Jesus, e rejeitavam todos os seguidores de Jesus, no caso os cristãos. Aqueles judeus, inclusive, muitos deles, inclusive o apóstolo Paulo, antes de se converter, eles achavam que estavam fazendo um favor a Deus quando eles torturavam um cristão ou mesmo quando eles matavam um cristão. Vejam vocês o tamanho da opressão que era imposta àqueles irmãos cristãos da igreja de Roma. E é nesse clima de opressão, é em meio a essa tribulação, a essa perseguição, que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma: tenham paciência nas tribulações. E eu quero dizer mais uma vez, ter paciência em situações normais já é difícil. Quanto mais padecendo sofrimentos e tribulações. Nós temos que aprender do Senhor a ter paciência em todas e quaisquer circunstâncias. Porque a paciência agrada muito ao Senhor. Porque a fé se comprova também por paciência. Paciência para saber esperar no Senhor. Paciência para nos lembrar que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Paciência, assim como tiveram José e Davi, dois ícones da palavra de Deus, que foram homens que conquistaram tudo o que conquistaram, porque sobretudo havia no coração deles o temor de Deus e paciência para esperarem o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. José, desde criança, o Senhor já havia
dado a ele promessas de que ele seria grande, de que ele seria usado tremendamente pelo Senhor, inclusive para governar a família dele. E José, durante esse período dessas promessas, ele padeceu muito. Ele foi perseguido pelos irmãos dele. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi para a casa de Potifar. E quando a situação dele estava melhor, a esposa de Potifar perseguiu José. E José foi parar na prisão. E dentro da prisão ele foi perseguido também, foi humilhado, apanhou dentro da prisão. Mas todavia, José teve paciência, José teve fé para esperar no Senhor, porque José sabia que o Senhor é fiel. E com certeza o Senhor cumpriria todas as promessas que o Senhor tinha para a vida de José. E na paciência de José, o Senhor o abençoou e o colocou como o homem mais poderoso sobre a terra, como governador da nação do Egito, que era a nação mais poderosa sobre a terra. E José pôde acolher a família dele, os pais dele, os irmãos dele, e poupá-los da morte por causa da grande seca que se abateu sobre toda a terra naqueles dias. José foi um vencedor, porque José foi um homem que teve paciência para esperar no Senhor, que os processos do Senhor se cumprissem e se cumprisse o propósito na vida de José. Davi também, meus irmãos. Davi, quando muito jovem, ele foi ungido por Samuel como rei de Israel. Mas já havia no trono de Israel um outro rei, que fora instituído por Deus também. É lógico que pelo pedido do povo, mas que foi instituído por Deus. Saul governava Israel naqueles dias. E Saul, percebendo que o povo amava Davi, e Saul percebendo que Davi haveria de se assentar no trono de Saul, Saul passa a perseguir ferozmente a Davi. E Davi teve duas oportunidades de tirar a vida de Saul e de resolver as coisas do modo dele mesmo. No entanto, Davi preferiu esperar com paciência no Senhor. No entanto, Davi preferiu esperar que o Senhor cumprisse os seus processos, para que Davi ascendesse ao trono de Israel, não pelo sangue de Saul derramado pelas suas mãos, mas pela graça, pela paciência, pela promessa do Senhor sobre a vida dele. Eu me lembro também de Elias. Eu já citei Elias uma vez, e eu quero citá-lo mais uma vez. Elias ficou por cerca de 3 anos e meio na casa de uma viúva pobre, sendo sustentada por ela, com azeite e com um bolo de farinha. Vocês já pensaram, meus irmãos, o que é 3 anos e meio comendo bolo de farinha e azeite? Mas Elias teve paciência para esperar no Senhor. E findo esses 3 anos e meio, Elias pôde sair do esconderijo dele e realizar prodígios na terra de Israel. A paciência tem um grande e avultado galardão, porque é na paciência, na nossa paciência, que o Senhor realiza os processos dele. É na nossa paciência que o Senhor nos concede aquilo que Ele nos prometeu ao longo da nossa vida. Paciência, meus irmãos. Paciência, inclusive, para esperar o momento certo de nós reabrirmos a nossa congregação, de nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, de nós voltarmos ao nosso trabalho, de nós voltarmos a nos abraçar, de nós voltarmos a estarmos juntos, comendo juntos, fazendo as coisas juntos, daquela maneira que nós tanto amamos e que estamos impedidos temporariamente. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus sabe todas as coisas e no tempo dele, com certeza, Ele vai restaurar a nossa comunhão da maneira que era antes, em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo nos aconselha nesse texto é: perseverai na oração.
Vejam bem, meus irmãos, que não é só orar, é perseverar na oração. O que significa perseverar na oração? É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 5,18. É orar sem cessar. Meus irmãos, a oração não é meramente repetição de palavras. A oração é uma busca constante de comunhão com Deus. A oração é uma porta que o Senhor mesmo nos abriu. A oração é um canal que o Senhor mesmo nos abriu, para que através da pessoa de Jesus nós possamos ter comunhão com a pessoa do nosso Senhor, para que através da pessoa de Jesus nós possamos ter livre acesso à pessoa do nosso Deus, para que nós possamos estar constantemente na presença do nosso Deus. A oração estreita a nossa comunhão com Deus. A oração aperfeiçoa a nossa comunhão com Deus. Não abram mãos de orar, meus irmãos, de orar constantemente. Não apenas de orar naqueles momentos de aflição, não apenas de orar naqueles momentos que nós precisamos de ajuda, de cura, mas que nós aprendamos em nome de Jesus a ter prazer na oração, a ter prazer na comunhão com Deus, porque a oração, ela estreita os nossos laços de comunhão com o nosso Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículos de 1 até o 8, ele usa uma parábola para exemplificar, para nos dar um modelo de perseverança na oração. Ele fala que em certa cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus e nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva que constantemente clamava aquele juiz, batia na porta dele e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. E de tanto aquela mulher insistir com aquele juiz, lhe diz assim: eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas para que essa mulher não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. E ele julgou a causa dela, e ele fez justiça a ela. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o Senhor Jesus fala da parábola do vizinho inoportuno, o vizinho que importuna o seu vizinho, que bate na porta do vizinho altas horas da noite para pedir ajuda ao vizinho. E Jesus diz: com vocês também deve ser assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque se vós, pais, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Meus irmãos, orar é importunar a Deus. Orar, eu não quero dizer que é colocar Deus contra a parede, não é nada disso. Mas orar é não desistir, é bater constantemente. Charles Spurgeon, eu não tenho certeza se é ele, mas eu acho que é ele. Charles Spurgeon dizia que orar é esmurrar as portas do céu, é bater, é clamar, é não desistir, é dobrar os joelhos todos os dias. É exemplo daquela viúva pobre, é exemplo desse vizinho inoportuno. Orar, meus irmãos, é insistir constantemente com Deus, para que Deus nos faça justiça segundo a vontade dEle. Um homem de fé é, antes de tudo, um homem de oração. Todos os profetas do Senhor, inclusive Jesus, foram homens que oravam intensamente. Foram homens que oravam sem cessar. Foram homens que não perdiam uma oportunidade de estar na presença do Senhor orando.
Meus irmãos, todo ministro do Senhor, antes de tudo, tem que ser um homem de oração, porque nenhum ministério que se preza sobrevive sem se consagrar à oração. Eu me lembro dos apóstolos Pedro, Tiago e João, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles foram questionados acerca do crescimento da igreja e de como atender as pessoas que estavam chegando à igreja, inclusive as viúvas dos gregos. E eles dizem: olha, nós vamos instituir diáconos, foram aí que foram instituídos diáconos, homens cheios do Espírito Santo para servir às mesas e para cuidar dessas questões, porque nós vamos nos consagrar ao ministério da oração e da palavra. A oração e a palavra, essas duas andam juntas. A oração eficaz é aquela oração que é feita segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus para os nossos corações. Porque a função da oração não é mudar a vontade de Deus, mas a função da oração é principalmente conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Esta é a verdadeira oração, aquela que é feita segundo a palavra e segundo a vontade de Deus. Amém? E tem um outro detalhe que eu gostaria também de chamar a atenção dos irmãos. É um texto do mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero salientar aos irmãos da importância de orar com gratidão, de orar para sermos em tudo agradecidos. O apóstolo Paulo nos diz também, no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, que nós devemos apresentar diante de Deus as nossas petições com súplicas, com orações e com ações de graça. Com ações de graça. Orar com ações de graça. Orar com gratidão. Não é com murmuração, não é com queixas, não é com reclamações, mas orar com gratidão. Orar na certeza, meus irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, ainda que aos nossos olhos nós não estejamos entendendo o que está acontecendo conosco, ainda que aos nossos olhos pareça que tudo conspira contra nós. Contudo, Deus tem um propósito para a nossa vida, e o propósito de Deus é o melhor para nós, e nós vamos descobrir o propósito de Deus através da oração, da palavra, da comunhão com o Senhor. Meus irmãos, a oração é algo tão sério que o Senhor se incumbiu de responsabilizar o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, para nos atender, para nos socorrer, para nos assistir nas nossas fraquezas e debilidades, porque nós não sabemos orar como convém. Mas por que nós não sabemos orar como convém? Porque a nossa oração muitas vezes está contaminada, está misturada à nossa vontade. Mas o Senhor conhece os nossos corações. Mas o Espírito Santo nos sonda e nos conhece. E quando nós abrimos a boca para orar, com certeza o Espírito Santo nos assiste, orando por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, eu falo de gratidão, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação bem clara e inequívoca. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é, a respeito de vós, a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Meus irmãos, a gratidão, ela abre as portas do coração de Deus para o seu povo. Um povo grato, um povo agradecido, é um povo que consegue penetrar nas entranhas do coração do Senhor através da oração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo que nos revela a tua palavra com tanta clareza. Meus irmãos, então, resumindo, concluindo, primeiramente, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, paciência. Terceiro, perseverança. E no quarto, gratidão. Essas quatro palavras não podem ser só palavras. Elas têm que caracterizar o nosso estilo de vida. Um estilo de vida saudável. Um estilo de vida vitorioso. É marcado pela alegria, pela paciência, pela perseverança e pela gratidão. Meus irmãos, que esse ano que se inicia seja de fato um ano novo, onde a nossa postura, onde a nossa conduta, onde as nossas atitudes sejam marcadas pela alegria, pela paciência, pela perseverança e pela gratidão. Haja o que houver. Nós passamos por um ano muito difícil, o ano de 2020. Um ano de muito sofrimento, um ano de muita dor, de muitas perdas. Mas Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. E haja o que houver, que não se apartem do nosso coração a alegria, a paciência, a perseverança e a gratidão. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome pela palavra que nos foi trazida, revelada pelo Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome, pela alegria do Senhor que é a nossa força. Que o Espírito Santo nos ensine a esperarmos com alegria no Senhor, não com queixas ou murmurações. Que o nosso coração se encha de alegria, que esta alegria traga formosura ao nosso rosto e contagie a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Que a alegria do Senhor manifeste a glória e a formosura do Senhor na nossa face, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ensina a sermos em tudo pacientes, para que pela paciência nós sejamos aperfeiçoados, para que a paciência comprove a nossa fé no Senhor, na medida que nós esperamos no Senhor todos os dias, sem queixas e sem murmurações, mas com alegria, paciência, para esperarmos no Senhor com alegria, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ensine a sermos em tudo perseverantes. A palavra do Senhor diz que nós necessitamos de perseverança, para que após termos feito a vontade do Senhor, nós alcancemos as promessas do Senhor. Espírito Santo, nos ensina a sermos em tudo perseverantes, para alcançarmos todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz também que nós devemos perseverar na oração. Não só ser perseverantes, mas perseverar na oração. Ó Senhor, nós sabemos que nós nem sabemos orar como convém, mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos assiste
nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Nos ensina, Espírito Santo, a orar da maneira que convém. E obrigado, Espírito Santo, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Nos ensina a orarmos com perseverança, todos os dias, a todo momento, orando sem cessar. Espírito Santo nos ensina também a sermos em tudo agradecidos, cientes de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, ainda que aos nossos olhos nada pareça estar contribuindo para o nosso bem, ainda que aos nossos olhos todas as coisas pareçam conspirar contra nós, que os nossos olhos não estejam nas circunstâncias, mas na Tua Palavra, na pessoa de Jesus, para que nós sejamos perseverantes na oração, para que nós sejamos em tudo alegres, pacientes, agradecidos e perseverantes, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo propósito de Deus, porque está escrito na Palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que falou, e o Senhor é fiel, e certamente há de cumprir em nós todas as suas promessas a seu tempo. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Irmãos, eu gostaria de passar alguns avisos agora. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela nossa vigília de ontem à noite. Que bênção! Foi um tempo muito prazeroso, onde apesar de separados fisicamente dentro do nosso espaço lá, sem poder nem dar nem um aperto de mão, quanto menos um abraço, pelo menos nós podemos ver a face daqueles irmãos que puderam estar conosco ali ontem à noite, que se dispuseram a estar conosco ali ontem à noite, orando e clamando ao Senhor, intercedendo pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos nossos governos, pelos nossos jovens, pelos nossos filhos. Foi uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa vigília de ontem. Eu quero também convocar a todos os irmãos para uma reunião de toda a liderança da nossa igreja. E é importante, meus irmãos, a participação de cada um de vocês. Nós vamos tomar medidas de segurança, podem ter certeza disso. Vamos estar bem afastados uns dos outros, como foi ontem. Vamos usar máscaras, tem álcool em gel à disposição de todo mundo. As cadeiras da igreja estão limpinhas, estão bem lavadas. O nosso ambiente está limpinho. Os jovens fizeram um trabalho muito bom de higienização do nosso salão de reunião. Então eu convoco toda a liderança da nossa igreja para que nós estejamos decidindo a nossa agenda desse ano. Principalmente, quando e como nós vamos retornar aos nossos cultos presenciais. Então você que está me ouvindo e que conhece algum líder, algum conselheiro da igreja que não esteja nos ouvindo, retransmita essa mensagem para eles, por favor. Amém? Uma outra coisa também que eu quero lembrar aos irmãos mais uma vez, e que às vezes eu pareço cansativo nisso, às vezes eu pareço entediante quando falo dessas coisas aqui, mas eu falo porque é para a segurança dos irmãos. Dízimos e ofertas. Isto é bênção para nós. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que eu vos abra as janelas dos céus e vos derrame a maior abastança. É lógico que a nossa motivação não deve ser essas janelas dos céus abertas, nem essa abastança, mas o prazer de obedecer ao Senhor, de servir ao Senhor. Mas é evidente, meus irmãos, que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E se nós somos fiéis no dízimo nas ofertas, com certeza, o Senhor é fiel para cumprir a promessa dele sobre a nossa vida. Eu quero agradecer ao Senhor por todos os irmãos
que têm sido fiéis nos dízimos das ofertas. E quero clamar ao Senhor por todos os irmãos que não têm sido fiéis nos dízimos das ofertas, para que o Senhor os abençoe e abra os olhos de entendimento do coração deles para a importância que é trazer à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Finalmente, eu quero pedir oração por toda a igreja. Existem alguns irmãos, alguns pais de irmãos nossos, parentes nossos, inclusive a mãe do Samuel, a dona Cleonice, está internada no Espírito Santo, entubada com a Covid-19. A família da minha esposa o Mozart, da família da minha esposa, está internado, entubado, vítima da Covid-19. Que os irmãos estejam orando pelos enfermos, que aumentou muito nos nossos dias agora, o contágio com a Covid-19. A gente passa pelos barzinhos. Ontem, antes da vigília, após a vigília, eu estava observando, eu passei na porta de vários barzinhos de carro, está cheinho de gente, assentada à mesa, bebendo, sem o uso da máscara. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, e nos proteja e nos guarde contra esse coronavírus, e que o Senhor possa curar aqueles, principalmente os nossos entes queridos da nossa família que estão infectados com esse vírus, em nome de Jesus. Que os irmãos estejam orando também pelo Ministério Sal da Terra como um todo, pela plantação de igrejas em todas as capitais do Brasil que ainda não tem uma igreja Sal da Terra plantada, e pelos missionários que estão pelo mundo afora pregando a palavra, para que todos os povos do mundo sejam alcançados. Amém? Vamos encerrar o nosso culto da manhã de hoje com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que esteve em todo o tempo nos assistindo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que conduziu, desde a abertura do culto até o encerramento, tudo o que foi tratado aqui. Porque tudo foi feito para a glória do Teu nome, porque foi feito debaixo da unção e da direção do Teu Espírito Santo. E agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a minha vida e de cada um daqueles que estão assistindo ou que vão assistir esse nosso culto, cada família, cada pessoa, cada casa que nos acolhe e que nos recebe, que o Senhor os abençoe. O Senhor retribua a eles o carinho e a dedicação para que eles tenham tido conosco, ainda que pela internet aqui, Senhor, com a nossa igreja Sal da Terra Acolhimento Martins. E agora, Senhor, eu te peço que nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.